Graça e paz, igreja. Glória a Deus. Mais um culto que aqui estamos, que nos encontramos, né? Onde podemos nos rever, ver alguns rostinhos, matar as saudades, né? Porque a semana inteira ficamos longe. E no domingo, todo o corpo de Jesus se reúne aqui. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria que você se colocasse em pé. Abrisse a sua Bíblia no livro de Josué. Josué, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. Glória a Deus. Amém, igreja? Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nessa leitura que vamos ler agora. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois, agora e passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o grande mar para o poente do sol será vosso termo. Ninguém se sustentará diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que eu jurei que seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e tão prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aleluia. Fecha os teus olhos, amado. Amado Deus e soberano Pai, aqui estamos neste momento, Paizinho Santo. E aqui está a tua igreja, Pai, o qual o Senhor vai entregar a tua palavra neste momento. Senhor, te pedimos, Senhor, que venha sobre os nossos corações, abrindo, Senhor, o nosso entendimento, Pai. Senhor, torna, Senhor, as nossas mentes cativas a Ti, Senhor. Senhor, que nada venha impedir, Senhor, do Teu querer, Senhor, na vida deste povo, Senhor, do teu povo esta noite, Pai. É no nome santo de Jesus Cristo, que nós, em nome de Jesus, nós dizemos a todo sono agora, todo cansaço, bata em retirada da vida do povo de Deus, em nome de Jesus. E nada, Senhor, impeça o teu querer, o teu agir nesta noite. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Pode se sentar, amados. Nós encontramos aqui nessa passagem da Bíblia, no livro de Josué, uma palavra muito forte aos nossos corações, palavra de coragem e não de desânimo. Palavra de força e não de falta de força. E nós vemos que, quando Deus chama Josué para fazer a ele o chamado da vida de Josué, que era conduzir o povo dele até a terra prometida.
Só que há mais de 400 mil anos atrás, nós sabemos que Deus faz essa promessa a Abraão. Deus então chama Abraão e diz: Abraão, eu farei de ti uma grande nação. E eu farei de ti a tua semente, a tua nação, habitar na terra de Canaã. E aí então de Abraão vem Isaac, de Isaac vem Jacó, e de Jacó vem as 12 tribos de Israel, os 12 filhos de Jacó. José, um dos filhos de Jacó, ele é vendido por seus irmãos como escravo. E mais tarde, então, Josué, ele se torna de escravo, ele passa a ser governador do Egito. Nós conhecemos bem a história, mas vamos relembrar um pouquinho. Ele passa, então, a ser governador do Egito. Passado mais um tempo, diz a palavra, que naquela terra, em toda a terra, havia seca e fome. Então, Jacó e seus filhos partem para o Egito, atrás de comida, de alimento. Então passam a habitar no Egito, porque lá havia comida, e lá estava José. E por um tempo diz a palavra que aquele povo era muito querido naquele lugar, já que então, né, era a família do grande governador José. E eles eram muito queridos. Mas os anos se passam, José morre, muitos faraós, reis se levantaram, e a Bíblia diz que houve um momento que levantou-se um rei, um faraó, o qual não conhecia José. E fez de todo aquele povo, porque o povo era muito grande, fez de toda aquela nação, de todos os hebreus, de toda a nação, a semente de Abraão, fez deles escravos. Então aquele povo passou a servir o Egito como escravos, com dura servidão, diz a palavra. Aleluia. Mas aí então, por mais que os anos se passassem, por mais que os hebreus sofressem, eles nunca esqueceram da promessa que Deus tinha feito ao seu patriarca Abraão, de um dia tirá-los dali e levá-los à terra prometida. Quem aqui tem promessa na sua vida? Aleluia, glória a Deus. Então, passados 400 anos, os quais são citados no livro de Gênesis 15 e 13, onde Deus diz a Abraão que a sua semente seria peregrina e servos em terra que não era sua. Passados esses 400 anos, então Deus chama Moisés e diz: Moisés, eu te levanto como líder para guiar este meu povo até a terra prometida. Nós vemos então que após muita resistência de Faraó, o povo sai do Egito e vai para o deserto, atrás da conquista da sua terra. Mas a Bíblia relata que esse povo era um povo muito difícil, um povo que só reclamava, um povo que só murmurava. Moisés então ordenou aquele povo que eles deveriam seguir ao Senhor com obediência. Mas essa parte era muito difícil. E aí, mesmo diante de tantos sinais e maravilhas que aquele povo tinha lá no deserto, a caminho da terra, ainda assim, eles reclamavam e murmuravam. E aí chegou um dia, meus amados, que finalmente, aquele povo chega perto da terra prometida. E aí vem, então, conta a história que Deus chama Moisés e diz assim a Moisés: Moisés, envia homens a espiar a terra. Moisés, então, ele faz como Deus ordenara a ele. Chama 12 homens, um que representasse a cada tribo. E manda aqueles 12 homens, aqueles 12 espias, a espiar a terra. E Moisés, ele diz assim àqueles homens: vão lá e vejam como é a terra. Se é terra boa ou se é terra ruim. Se o povo que habita nela é um povo forte
ou se é um povo fraco. E aqueles homens foram. E passado, então, 40 anos, se eu estiver falando muito rápido, é só para ganhar um pouquinho de tempo, meus amados. Mas vocês estão entendendo? Amém, glória a Deus. E passado então, esses 40 dias, que aqueles homens foram espiar a terra, eles voltam com a notícia. E aí eles chamam a Moisés, e diz a Moisés e o povo, e diz, olha, realmente a terra é muito boa. É terra que mana leite e mel. Uma terra que mana leite e mel naquela época representava uma terra muito rica, um solo muito rico. Mas tem um detalhe. Antes disso, ele diz, os frutos daquela terra são muito bons. E eles trouxeram alguns frutos. Conta a Bíblia que trouxeram um cacho de uva, que precisou de 2 homens para carregar. Trouxeram romãs e figos. Fazia já algum tempo que aquelas pessoas não comiam uma comida sólida, a não ser o maná que caía do céu, que Deus dava a eles. Mas isso, amados, não fazia muito tempo desse episódio, não havia muito tempo que eles tinham saído do Egito. E aí então eles dizem, a terra realmente é boa, só tem um problema. O povo que habita naquela terra é um povo muito forte. É um povo, e lá tem gigantes. E certamente se nós colocarmos os nossos pés naquela terra, com certeza nos matarão. E desses 12 homens que foram espiar a terra, apenas 2 homens, desses 12 homens, 10 deles falaram negativamente sobre a terra prometida, a terra de Canaã. Canaã, meus amados, era uma terra muito longa, muito grande. Havia várias cidades, e cada cidade, cada estado, cada província, tinha lá o seu rei, o seu governo. E aí, então, desses 10 homens que negativaram a terra, somente 2 homens falaram positivamente sobre a terra. E eles disseram, vocês lembram quem são? Calebe e Josué. E eles disseram, olha, Moisés e ao povo, realmente a terra é muito boa. A terra mana leite e mel. A terra é muito rica. Tem sim muitos gigantes. Tem sim um povo muito forte, guerreiros, né? Mas se Deus é conosco, certamente Ele nos fará prevalecer sobre aquele povo. Mas mesmo diante das palavras de Calebe e de Josué, aquele povo não aceitaram. O povo continuava a rejeitar. Um povo, meus amados, aquelas palavras não bastou para aquele povo. Um povo que eles tinham a presença de Deus todos os dias com ele. De dia, fala a Bíblia, que era uma nuvem de fumaça que os guiava. À noite, uma coluna de fogo. O maná que descia do céu, o alimento vindo do céu. Eles não precisavam fazer nada. Simplesmente, o que eles tinham que fazer era ir lá, pegar o alimento e comer. Um povo que viu o mar vermelho se abrir à frente deles. E ainda assim, aquele povo tão rápido se esqueceu de tudo isso. Porque o que é bom a gente esquece rapidinho, né? Quantas vezes a gente só lembra daquilo que é ruim, de coisas ruins que acontecem. E o que é bom, não sei, eu não sei aonde que vai parar. No nosso pensamento, na nossa mente, no nosso coração. Mas nós nunca lembramos. Como que eles poderiam ter esquecido tão rápido do que eles viveram? Talvez aquele povo, assim, eu penso que aquele povo, eles pensavam assim, bom,
Se Deus tem uma terra para nós, se Deus tem um futuro feliz para nós, isso significa que é só esperarmos. Eles pensavam que por Deus ter uma terra, um futuro feliz, Deus ia entregar a eles aquilo de bandeja. Já chegou alguém para você te servir com uma bandeja, você simplesmente leva as mãos e está servido. Eles não foram capazes de crer que Deus os faria prevalecer sobre aquele povo muito terrível. Eles duvidaram do poder de Deus a ponto de quererem voltar para o Egito. Antes eles diziam assim, quem me dera morrer no Egito do que morrer nesse deserto. Agora então eles mudaram. Quem me dera morrer nesse deserto do que morrer nessa terra. E aí então, a Bíblia diz que Deus se ira tanto com aquele povo. E a vontade de Deus era destruir aquele povo. Mas pela intercessão de Moisés, Deus faz com que aquele povo, ele não destruiu aquele povo, mas ele deu 40 anos para aquele povo vagar no deserto. E enquanto Deus disse a Moisés que os murmuradores não entrarão na terra. E aí aquele povo vagaram 40 anos pelo deserto. Por muito tempo na minha vida, eu pensei que quando eu recebi uma promessa de Deus, simplesmente era eu tomar posse daquela palavra, receber a palavra, tomar posse da palavra. E o único trabalho que eu tinha era relaxar e esperar. Só que depois eu aprendi que não. Que Deus não dá nada sem desafios para ninguém. A Bíblia, ela tem mais de quase 9.000 promessas. Ela fala de 8.800 e alguma coisa, não me recordo agora, mas é 8.800 e alguma coisa promessa que a Bíblia nos traz. Mas quem aqui tem promessa, além das promessas que tem na Bíblia? Quem aqui tem uma promessa específica de Deus para a tua vida? Glória a Deus. De repente, nós temos tantos sonhos, tantos projetos. De repente, a promessa que Deus deu na tua vida é a realização de um sonho. De repente, é ser um homem, uma mulher cheia do poder de Deus. De repente, é um carro, uma casa própria, um negócio próprio, vamos dizer assim. De repente, é uma dessas promessas. Cada um tem a sua específica. Muitos de nós temos várias, de Deus para nós. Eu gostaria que você pensasse na tua promessa. Focalizasse a tua promessa. Glória a Deus. E eu quero dizer para você assim, que se foi Deus quem te prometeu essa promessa, não há amorreus, não há heteus, não há fariseus, não há heveus, não há gigantes que vai impedir você de receber, que vai impedir de Deus cumprir a promessa que Ele fez na tua vida. Aleluia! Glória a Deus! Oh, aleluia! Passado então aqueles 40 anos, que aquele povo vagueava no deserto, a essas alturas, então, todos os murmuradores já haviam falecido, porque Deus disse que ia, assim como eles pediram, que se morrêssemos no deserto do que nessa terra. Deus disse que aquele povo murmurador não entraria na terra prometida, e assim foi. Passado então 40 anos, Deus chama Josué. E diz, olha Josué, meu servo Moisés é morto. E agora é tu quem vai conduzir este povo. Meu servo Moisés é morto, mas o meu propósito permanece vivo na vida deste povo.
E é tu quem vai conduzir este povo. Tenha coragem, esforça-te, tem bom ânimo. Deus não diz a Josué: ei, eu vou te dar coragem, eu vou te dar ânimo, eu vou te esforçar. Deus diz: esforça-te e tem muito bom ânimo e tenha coragem. E aí então, sabe o que isso quer dizer, meus amados? Que se Josué não se esforçasse, se ele não fosse corajoso, se ele agisse como um covarde, a promessa de Deus não se cumpriria. Sabe o que Deus quer falar para você essa noite? Que se você não for corajoso, se você agir como um covarde, a promessa que Ele tem na tua vida não vai se cumprir. Mas nós precisamos nos mover, nos levantar, nos posicionar. Aonde? A vontade de Deus. Obediência a Deus. Aleluia. As promessas do Senhor, elas são bem maiores nas nossas vidas que as nossas dificuldades. Que tudo aquilo que nos impede de receber essa promessa. As promessas do Senhor é maior do que nossas decepções, de tudo aquilo que já perdimos, de tudo aquilo que já nos fez chorar. A promessa de Deus é muito maior do que isso. Josué, ele tinha agora uma grande responsabilidade, um grande desafio, que era liderar e conduzir aquele povo à terra prometida. Ele sabia que a conquista daquela terra não ia ser fácil. Então agora ele precisava ter muita coragem, muito esforço, total obediência e fidelidade a Deus. Então, com a morte de Moisés, o povo, eles haviam perdido uma grande referência de Deus. Mas assim como Deus era como Moisés, assim como Deus falava com Moisés face a face, Deus falava também com Josué face a face. Aleluia. Josué, então, parte para a conquista da terra. Ele avisa o povo que vão atravessar o Jordão. Que o povo se preparasse, porque eles iam atravessar o Jordão. O Jordão, ele tem aproximadamente 30 metros se eu não estiver enganada, 30 metros de largura. É um rio raso e muito manso. E bem fácil de atravessar. Mas naquela época, eles estavam na primavera. E a Bíblia diz que na primavera, o rio, que era a época da sega, o rio, ele transbordava suas ribanceiras. Ele ficava furioso e era impossível atravessar. E aí então Josué diz ao povo: santifiquem-se, porque hoje Deus fará maravilha no meio de nós. Glória a Deus, aleluia. E então eles se preparam, se colocam na frente do rio. Porque para conquistar a terra, eles precisavam atravessar aquele rio. E aí ali no capítulo 3, vai contar a história que eles passaram o Jordão a seco. Deus abriu o caminho no meio do rio para aquele povo passar. E eles passaram o Jordão a seco. Depois você pode conferir, essa história é muito interessante. Você pode ler em casa. E nesse dia, Deus viu que o povo viu que assim como Deus era com Moisés, Deus era também com Josué. E eles viram que a referência que eles haviam perdido, eles viam novamente em Josué como líder. Então Deus governava e Josué liderava o povo sobre o comando de Deus. Aleluia. Você é Josué. Somos vários personagens da Bíblia. Somos Abraão porque recebemos uma promessa. E também somos Josué que lideramos a nossa própria vida. Josué que ele liderava um povo. Você pode de repente dizer: puxa, mas essa palavra é para líder. Eu não sou líder de célula, eu não sou líder da igreja, não sou líder de ministério, não sou de departamento. Mas você é líder da sua vida. Para não dizer de outras coisas também, da família, o que quer que seja, no seu serviço.
mas como principal, você é líder da sua vida. Glória a Deus. Em tudo eles obedeciam a Josué. Josué em tudo obedecia a Deus e aquele povo em tudo obedeciam a Josué. A palavra nos diz que a bênção, ela atrai a obediência, ela atrai a bênção para a nossa vida. E a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. E depois que aquele povo, então, ele passou aquele rio, conta a Bíblia que cessou o maná. E a partir daqueles dias, eles começaram a comer dos frutos daquela terra. Porque durante todo aquele tempo era o maná que eles comiam. E a partir de então, eles começaram a comer os frutos daquela terra, a terra prometida. A primeira cidade, então, a ser conquistada é Jericó. No capítulo 6, nós vemos a queda das muralhas e a destruição da cidade. Eles lutaram e venceram. Mas assim como a obediência atrai a bênção, também tem a desobediência e essa atrai a maldição. 1 Samuel 15, 23 vai dizer que a desobediência a Deus é como o pecado de feitiçaria. Tudo que Deus queria do seu povo era que eles obedecessem. Tudo que Deus queria do seu povo era a obediência. A ordem que Deus deu àquele povo, que quando eles lutassem, não era para sobrar nada, era para destruir tudo naquela cidade, exceto o ouro, a prata e os vasos de metal e de ferro, que esses seriam anátema do Senhor, consagrados ao Senhor e guardados no tesouro da casa de Deus. Assim como os primeiros frutos daquela terra que eles colhessem, teria que ser do Senhor, assim também os frutos daquela terra, daquela guerra, teria que ser do Senhor. Mas em desobediência, e que nada fosse tomado para uso pessoal. Tudo daquele ouro, daquela prata, daqueles metais, daquele ferro, era do Senhor, nada de uso pessoal. Só que como nós vimos, a desobediência, ela traz maldição. E em desobediência a essa ordem, Acã tomou para si uma capa babilônica, uma barra de ouro e algumas pratas. E a desobediência de Acã, ela trouxe maldição, não somente para Acã, mas para toda a sua casa e para todo aquele povo de Israel. A próxima cidade que eles tinham a ser conquistada era Ai. Josué envia espias a Ai, que voltam e dizem, olha, são poucos homens, pouca gente, não precisa enfadar o povo, mande apenas 2.000 ou 3.000 soldados. Não precisa ir todos, a cidade é pequena, e assim foi. Josué então envia os soldados, mas são derrotados. E aí, após aquela derrota, então, Josué, ele consulta Deus, porque Israel perde a batalha. E aí, então, Josué, ele consulta Deus. E aí, Deus diz, olha, o meu povo está em pecado, o meu povo está em rebeldia, o meu povo desobedeceu. E também, o pecado de Acã é descoberto. No capítulo 7, mostra o resultado da desobediência de Acã para ele e toda a sua casa. Todos eles foram condenados à morte. Acã, ele até confessou o pecado, mas não há relato de arrependimento. E todos eles foram condenados à morte, porque essa era a lei da época. Eles tinham que cumprir a lei. E eles eram julgados pela lei. Hoje nós somos salvos pelo sacrifício, pelo sangue de Jesus. Aleluia. Lá em João, 1 João, capítulo 2, diz, para não pecarmos. E se porventura nós pecarmos, nós temos um advogado perante o Pai, que nos perdoará.
que julga a nossa causa. Em Romanos diz que o salário do pecado é a morte. Então nós temos que fazer o quê? Que o pastor sempre diz aqui. Fugir do pecado. Nós precisamos fugir da aparência do mal. Fugir do pecado. Nós aprendemos então com essa lição. Que a obediência, ela nos traz uma recompensa. E a desobediência, ela nos traz maldição. A maldição, ela vai acompanhar, diz a Bíblia, 4 gerações. E a obediência, que atrai a bênção nos acompanhará até 1000 gerações. Aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Eu aprendi, meus amados, durante a minha vida, eu aprendi que servir ao Senhor, andar com o Senhor. Imagina você uma avenida. E é 2 mãos. Uma que vai e uma que vem. Eu não consigo fazer com as minhas mãos aqui agora, mas faça com as suas mãos. Uma vai e outra vem. Isso, exatamente. São 2 vias. Uma que vai e outra que vem. Uma via vai. Eu peço ao Senhor. Eu faço um pedido ao Senhor. Eu oro ao Senhor, eu peço ao Senhor. Outra via vem, o Senhor pega e diz, olha, eu vou te dar o que você pediu. Mas para isso você precisa estar no centro da minha vontade. Você precisa ser obediente a mim. Você quer? Aí vai a outra via e diz, sim, Senhor, eu aceito, está no centro da tua vontade, eu quero. E aí vem novamente a outra via que diz assim, então receba. Aleluia, glória a Deus. São 2 vias, uma vai e outra vem. É sempre 2 vias, não é simplesmente uma que vai ou simplesmente uma que vem. Eu preciso andar o tempo todo em obediência e não sair do centro da vontade de Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Israel, então, ele luta novamente contra Ai e dessa vez ele vence a guerra. O povo lutou todas as suas batalhas e em todas foram vitoriosos, porque o Senhor era com eles. O Senhor é quem lutava por eles. Diz a Bíblia que ainda ficaram cidades a serem conquistadas, mas aqui eles lutaram, eles conquistaram. Josué, então, ele cumpre o seu chamado. Ele foi próspero em tudo. Ele teve, sim, alguns deslizes, 2. O primeiro está lá no capítulo 7, versículo 2 ao 4, onde ele não consultou o Senhor antes de ir para Ai. Enquanto o Senhor já sabia que aquele povo ia perder, porque tinham cometido pecado, através da vida de Acã. Ele não consulta o Senhor, ele manda os espias e ele depois manda o povo. A segunda é no capítulo 9, no versículo 14, onde ele age sem pedir conselho ao Senhor. E acaba fazendo aliança com os gibeonitas. Mas Josué se arrependeu de todo o seu coração. Aleluia. E daquele povo, então, que saiu do Egito, depois que todos morreram, somente Caleb e Josué. Porque diz a Bíblia que de 20 anos para cima, todos morreram. Daquele povo, somente Caleb e Josué entraram na terra prometida. Alcançaram a terra prometida. Porque a Bíblia diz que eles alcançaram porque eles escolheram estar do lado do Senhor e não dos rebeldes. Aleluia. A promessa, então, de Deus é cumprida. A promessa que Deus fez a Abraão é cumprida. Aquele povo recebeu a terra prometida. Aleluia. Eu quero dizer que tem dias nas nossas vidas que nós estamos tão animados, mas tão animados quanto as nossas promessas.
E aí você está tão animado, você diz, eu tenho uma promessa. Deus me deu uma promessa. Eu vou viver a minha promessa. Quantas vezes eu falo isso? Eu vou viver a minha promessa. Eu vou viver a minha promessa. Glória a Deus. Mas existem dias, pastor Gilson, que a gente está tão para baixo. Eu não digo desanimados, porque a palavra do Senhor diz que não podemos estar desanimados. Mas estamos tão sem forças para lutar. Olhamos para a frente, para o horizonte, e nós não enxergamos nada. Esperamos, olhamos para um lado, olhamos para o outro e nada, simplesmente nada. E esse nada, pastor Gilson, ele nos traz medo, nos traz tristeza. Por um momento eu me sinto triste muitas vezes, eu creio que não é só eu aqui. Porque com várias pessoas acontece. Você olha para um lado, olha para o outro e nada. Cadê a promessa de Deus na tua vida? Aonde ela está? Domingo passado, quando eu cheguei ao culto, eu estava nos dias bem para baixo. Quem lembra aqui da palavra de domingo passado? Pastor Gilson que trouxe. Ah, você lembra, né, pastor? Quem aqui lembra, não vai falar. Mas sem olhar aí no teu caderno de anotações, nas suas anotações, quem aqui lembra do texto que ele trouxe, do livro que ele trouxe, do capítulo, dos versículos que ele leu e do que era a palavra? Você lembra, Rafa? Lembra? Alguém mais? Pastor Gilson nos trouxe uma palavra lá no livro de 2 Reis, capítulo 3. E ele conta a história de 3 reis que saíram a guerrear contra os moabitas. Só que aqueles 3 reis, eles se perderam. E conta a Bíblia, pastor Gilson nos trouxe a história que eles procuraram por um profeta. Eles encontram o profeta Eliseu. E aí, então, eles perguntam ao profeta o que eles poderiam fazer, porque eles estavam, além de perdidos, eles estavam sem água. Se eu estiver errado, o pastor pode me corrigir. Além de perdidos, eles estavam sem água. Deus dá uma palavra ao profeta Eliseu, que passa essa palavra para aqueles reis, e diz, olhe, cavem poços. E assim, quando a água vier sobre a terra, esses poços se encherão de água. E foi assim. Aqueles reis obedeceram à palavra do profeta, cavaram poços, a água veio, foi embora, mas os poços ficaram cheios de água. O que eram aqueles poços cheios de água? Reservas. Aqueles reis tinham uma reserva. Aí então o pastor também, ele diz assim, que a obediência nos coloca na posição da bênção. A obediência nos coloca na posição da bênção. Aleluia. E aí então ele trouxe o exemplo da semente de bambu. A semente de bambu, você pega ela. Eu não conheço, pastor Gilson, nunca vi. Mas você planta ela, enterra ela na terra. E durante 7 anos você não vê absolutamente nada. A primeira coisa que você vai pensar é que aquela semente morreu. Ou seja, secou-se, não brotou. Só que lá embaixo da terra, pastor Gilson que trouxe isso para nós. Lá embaixo da terra, ela vai brotar, ela vai criar raízes, Tímina. Ela vai se ramificar para todos os lados. E quando você olha, depois de 7 anos, eu não sei se são 7 anos mesmo ou se são aproximados, quando você olha para aquilo, nasce o primeiro brotinho que se põe para fora. De repente, quando você vai no outro dia, está cheio de broto. E quando você menos espera,
aquilo que era uma semente, que demorou 7 anos para nascer, vai ter sido transformado num bambuzal, cheio de bambus. E quando eu ouvi esse exemplo, o meu coração se encheu de tanta alegria, porque eu lembrei da promessa, eu lembrei por que eu entrei daquele jeito, tão cabisbaixa na igreja domingo. Quando ele disse isso, eu lembrei, o Espírito Santo falou comigo: ei, você olha para um lado, você olha para o outro, eu quero passar isso para vocês também. Você olha para um lado, você olha para o outro, mas você olha com os olhos físicos. Fecha os teus olhos físicos. Abra teus olhos espirituais. Abra as janelas, as tuas janelas espirituais. E olha para o mundo espiritual. Já aconteceu. Aleluia. Eu digo para você, já aconteceu na tua vida. Oh, glória a Deus, aleluia. Puxa, que grandioso isso. Não, mas vocês sabiam dessa história antes do pastor Gilson? Quantos aqui conheciam essa história? Do bambu, da semente de bambu. Pastor Gilson já falou isso aqui na igreja. Já havia falado isso aqui na igreja. E como ele já havia falado isso aqui na igreja, eu já conhecia essa história. Puxa, eu já sabia. Mas o que mudou então? Por que mesmo sabendo dessa história, a alegria que eu recebi quando eu ouvi esse exemplo? O que mudou? Eu já conhecia. Sabe o que acontece, meus amados? É que nós nos esquecemos das coisas muito fácil. A palavra foi lançada domingo passado. E você não lembrava qual era. Nós nos esquecemos muito rápido das coisas. Aquele povo parece que esqueceu tão rápido do que Deus, tantos sinais, tantas maravilhas, tantos milagres que Deus havia feito no meio deles. Para eles não chegarem a um ponto de não crerem que Deus ia livrá-los. Que Deus ia fazer eles prevalecerem. Por que eles eram tão negativos? E aí eu digo a você, esses esquecimentos, tudo isso que nós nos esquecemos, tem um porquê. Ou seja, não é que tem um porquê, tem uma solução de esquecermos a motivação às nossas promessas, a motivação de alcançarmos o nosso alvo. Vocês lembram que quando Moisés ele orava ao Senhor, um momento que o povo de Israel estava em luta, estava em batalha. Moisés ele orava ao Senhor com os braços estendidos, com os braços levantados. Ó, outro exemplo aí, pastor. O pastor falou, né? O pastor deu um exemplo assim, quando um assaltante chega para você e diz assim, mãos ao alto, é um assalto. A primeira coisa que você vai levantar as suas mãos, você vai se render. Assim é com Deus. Você está rendido àquela pessoa, você não pode nem se mover. Assim é com Deus. Mãos estendidas, mãos erguidas. Sinal de rendição ao Senhor. Você está rendido ao Senhor. Quando Moisés ele orava, enquanto as suas mãos estavam estendidas, as duas mãos, os dois braços, Israel prevalecia. Os braços, diz a palavra que os braços de Moisés, eles cansavam, eles pesavam. E quando Moisés ele abaixava os braços, porque já não aguentava mais, o povo começava a perder. Ur e Arão estavam lá junto com ele. Então veio Arão de um lado, Ur do outro, e cada um segurou um braço, para que Moisés continuasse rendido ao Senhor, para que aquele povo vencesse a luta. E aquele povo venceu a luta. O que você quer falar com isso, Cris? Eu quero dizer para você que eu vindo à igreja, eu recebendo as ministrações,
eu ouvindo cada ministração aqui no domingo, ou outro dia. Se eu cansar, quer dizer que eu vou estar rendido ao Senhor. Eu estou com as minhas mãos para o alto, dizendo: Senhor, a luta não é minha. A peleja não é minha. Peleja por mim, Senhor. Nós oramos ao Senhor, peleja as nossas guerras, porque o Senhor é quem peleja por nós. Enquanto estamos rendidos ao Senhor, o Senhor está pelejando por nós. Enquanto estamos no centro da sua vontade. Domingo retrasado, o pastor Marco trouxe uma palavra sobre estar no centro da vontade de Deus. Não fazer planos sem estar dentro da vontade de Deus para nós. Então, quando eu oro, Senhor, quando eu estou no centro da vontade do Senhor, eu prevaleço. Mas vai chegar um tempo na minha vida, um tempo na minha caminhada, que meus braços vão pesar. Vão pesar. E eu vou ficar desencorajado, igual eu cheguei aqui domingo passado. Eu vou ficar desencorajado. E aí eu digo a você, porque eu esqueci rapidinho do que me motiva. Aí eu digo a você assim, que as ministrações que eu ouvir aqui, elas me trarão esperança ao meu coração. Também quero dizer que você, cada um de vocês, é Ur e Arão na minha vida. Quando os meus braços, quando a minha rendição ao Senhor, quando a minha oração ao Senhor faltar, vocês vão levantar os meus braços e vão me ajudar e vão ser Ur e Arão na minha vida. Por isso é tão importante, queridos, não deixar de congregar, não deixar de vir à igreja. Por isso é tão importante estar em comunhão com o corpo. Por isso é tão importante vivermos unidos, porque a união faz a força. Porque a união é como o óleo precioso que desce sobre a cabeça, a barba de Arão. Aleluia, glória a Deus. Precisamos estar unidos, congregando, porque quando as nossas forças se esgotarem, quando as nossas esperanças se acabarem, nós receberemos ministrações, porque esquecemos, como eu falei, esquecemos tão rápido daquilo que ouvimos. Por quê? Por que que nós nos sentimos às vezes tão, vou dizer, desanimados muitas vezes? Sendo que não era para ser. Outra coisa, prestar muita atenção nas ministrações. Cuidar para não perder nada, porque são elas que vão nos fazer, cada detalhe, cada palavra revelada, cada coisa que Deus trouxer, é elas que vão trazer ao nosso coração esperança, motivação. Às vezes, já aconteceu comigo, quero falar bem rapidinho. Quantas vezes me dispersei. E quando foi um dia, me dispersei na hora da palavra. E quando foi uma noite, o Espírito Santo falou comigo: ei, por que estás dispersa? Tudo isso que está sendo falado, amanhã, depois você vai praticar na tua vida. Ela vai servir como prática na tua vida. E aí, eu aprendi que eu preciso estar prestando atenção. Só que esses dias, pastor, eu vou confessar que esses dias, já há algum tempinho, eu estava dispersa. Quando a gente senta mais atrás, a gente fica disperso, porque um fala lá, outro fala aqui. As crianças são tão bonitinhas, a gente fica olhando as gracinhas delas, e a gente se dispersa. E o pregador, eu não vou falar quem era, pregando aqui. E aí o Espírito Santo falou comigo: ei, tem certeza que você só vai receber no final? Porque às vezes ficamos tão dispersos, perdemos a palavra, pastor, mas no final nós vamos receber. E aí quando chega, olha só, amados, que revelação. Quando chega o outro dia, o dia que você precisa daquilo que foi falado, você não vai saber. Porque você só veio receber o melhor.
O que era para estar cravado no seu coração, você perdeu. E aí o Espírito Santo falou comigo: ei, tem certeza que você só vai receber depois? Por isso precisamos estar bem atentos àquilo que o Senhor trouxe para as nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. Talvez de repente você chegou aqui essa noite com as suas esperanças esgotadas, com a tua esperança esgotada. Talvez você olha para um lado, olha para o outro e você não enxerga. Você não enxerga nada. Talvez você está tão desesperado, porque aquela promessa que Deus te fez, de repente está demorando tanto. Ou de repente, por algum motivo ou outro, você se distanciou dos caminhos do Senhor, da vontade do Senhor. Só que antes disso você tinha uma promessa. E hoje você voltou para a casa do Senhor. Você está na casa do Senhor. E você de repente pode achar que aquela promessa passada foi anulada. De repente você chegou aqui tão desesperado, dizendo: Senhor, fala comigo. De repente você chegou aqui procurando uma resposta, que muitas vezes pedimos respostas para Deus. Eu quero dizer para você que hoje o Senhor renova a promessa dele na tua vida. Seja qual for a promessa que ele te fez, o Senhor renova contigo a promessa. Apenas esteja no centro da vontade dele. Esteja em obediência a ele. Procure ser obediente. A obediência atrai a bênção. E essa nos acompanha até 1000 gerações, como eu já falei antes. Glória a Deus. Hoje à tarde o pastor me mandou um versículo, ele dizia, Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Por um tempo na minha vida eu me senti fora das promessas do Senhor. Eu estava afastada da igreja. E uma caminhada muito difícil quando estamos fora da presença do Senhor, fora da comunhão com o corpo. E aí então, chegou um momento da minha vida que eu me rendi ao Senhor, eu me prostrei no chão e disse, eu era solteira, faz muito tempo isso, eu disse: Senhor, eis-me aqui. E eu disse: Senhor, eu preciso de uma resposta tua, Pai. Eu estou desesperada, eu não sei o que fazer, eu não sei como agir. Renova comigo a tua aliança, Senhor. Eu disse: eu preciso ouvir a tua voz. Aí eu olhei para o rádio, o som lá na mãe, na época. E eu disse: eu vou ligar numa rádio evangélica. Eu falei com o Senhor: eu vou ligar numa rádio evangélica. E a música, a primeira música que tocar, eu sei que é o Senhor que vai falar comigo. E aí eu quero dizer para você essa noite, que se você chegou aqui desesperançado, de repente, é como eu falei, é uma casa, é um carro, é algo material, é algo espiritual. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos neste momento. Quando o povo, quando Deus deu uma ordem a Josué, que eles, nas muralhas, Deus disse àquele povo assim, através de Josué:
deem 13 voltas em volta de Jericó, em volta da muralha. Durante 6 dias, vocês vão dar uma volta e vão voltar. No 7º dia, Deus mandou dar 7 voltas. Os sacerdotes levavam a arca. E outros tocavam a buzina. Então Josué, ele dá ordem ao povo. E no 7º dia, foram 7 voltas. A buzina tocava 7 voltas. Só que Deus tem um detalhe. Deus disse assim, boca fechada. Nenhuma só palavra. Nenhuma só palavra. Eles rodearam durante 7 vezes. Eu gostaria agora que você, com os olhos fechados, vocês olhassem e vissem à frente de vocês a sua promessa. Ou seja, um sonho que você tenha. Você focalizasse ele aí na tua frente agora, com os teus olhos fechados. Aquela muralha. Vocês imaginem dentro de uma muralha. Ou seja, vocês imaginam a promessa de vocês. Só que em volta da promessa de vocês, vocês imaginam uma muralha muito grande, porque a Bíblia diz que era uma muralha muito, muito, muito espessa. A espessura era muito grande. E aí durante 6 dias, uma volta a cada dia. No 7º dia, 7 voltas. Eu gostaria agora que você levantasse do seu lugar. Que tamanho é a muralha que está rodeando a tua promessa, que está rodeando o teu sonho? Que tamanho ela é? O que é que está te impedindo de alcançar aquilo que o Senhor te prometeu, aquilo que o Senhor tem na tua vida? De repente seja a conversão de alguém, de um familiar. O que é que impede você de alcançar a tua promessa nessa muralha? E só você agora, só você que quer alcançar aquilo que o Senhor te prometeu, aquilo que você deseja do Senhor, eu gostaria que você desse um passo aqui à frente. Você que precisa de uma resposta do Senhor. Você precisa de algo do Senhor na tua vida. Ei! Como é que está aí essa promessa? Está pertinho? Você já conquistou? Aleluia. Aleluia. O recandarai suri canteneviandarastas. Oh, aleluia, 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 aleluia. Ah, meus amados, são tantas promessas, são tantos sonhos, são tantos projetos na nossa vida. De repente, algo que não deu certo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Mentaliza a tua promessa, mentaliza aquilo que você quer do Senhor. Mas mentaliza também essa muralha que está em volta dela. O que está te atrapalhando de destruir essa muralha? Aleluia, glória a Deus, aleluia. Com os teus olhos fechados, mentaliza. Foca na tua promessa. Aquele povo, então, eles rodeiam durante 7 vezes aquela muralha. E com a boca fechada. Sabe por que com a boca fechada? Para não correr o risco de lançarem alguma palavra que seria ao contrário da vontade de Deus, dos planos de Deus, que Deus tinha para eles. Nós vamos dar 7 voltas nessa muralha.
com a boca fechada. Não abra ela para nada. Não deixe o inimigo ouvir nada que possa impedir dessas muralhas caírem. Hoje você vai sair daqui com as muralhas no chão. Aleluia. Aleluia. Vamos dar a primeira volta. Rodeia. Rodeia. A segunda volta. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. É um ato profético, meus amados, temos que levar a sério. A terceira volta. Aleluia. Oh, Ramashi Candelaba Shuri Cantereviandarastias. Oh, Suri Candera Vuriandarai Siri Canteneviandas. Aleluia. Aleluia. A quarta volta. A quinta volta. Aleluia. Em silêncio. Em silêncio. A sexta volta. Ainda em silêncio. A sétima volta. O Senhor ordenou que quando eles dessem a sétima volta, que eles ouvissem a buzina, era para eles gritarem, gritarem, gritarem. E um dia eu ouvi uma pastora falando assim: o tamanho do seu culto é o tamanho da sua resposta. O tamanho da sua adoração é o tamanho da sua resposta. Quando eu disser sim, você vai abrir a tua boca. Vocês já deram a sétima volta. Quando eu disser sim, vocês vão abrir a sua boca, vocês vão gritar, vocês vão bradar, vocês vão dar um grito de vitória. Andarás, suricanteneviandas. Aleluia, aleluia. Não esqueça o tamanho da sua adoração, é o tamanho da resposta. Vocês vão gritar, vocês vão glorificar, vocês vão dar um glória, aleluia. Aleluia. Preparados? Aleluia. Já. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu já posso ver as muralhas ruindo, as muralhas ruindo, as muralhas ruindo. Comece a contemplar as muralhas ruindo, as muralhas ruindo, as muralhas caindo por terra. Tudo aquilo que impedia você de conquistar, aleluia, caindo por terra em nome de Jesus. É um ato profético. Tome posse da tua bênção nessa noite. Tome posse do teu milagre nessa noite. Tome posse, conquiste a tua conquista. Entre na cidade, entre na cidade, entre na cidade, aleluia, aleluia, aleluia. É a tua adoração que faz a diferença. Não foi na primeira volta, na segunda, na terceira, não foi no quarto dia, no quinto dia, oh aleluia, mas no mundo espiritual tudo estava conspirando a favor de Josué e o povo de Israel, aleluia. Foi no último dia, no sétimo dia. Talvez alguns desistiram no primeiro dia, talvez alguns desistiram entre o segundo e o sexto dia, mas você não desistiu, mas você está aqui, aleluia. Você está aqui nesta noite, você está na presença do Senhor, aleluia. Contemplaram as muralhas caindo, as muralhas
caindo por terra aqueles que permaneceram, aleluia, aqueles que permaneceram, talvez até desanimados no meio do povo, talvez até com dores no meio do povo, talvez até sentindo o desânimo puxando para baixo, oh aleluia, mas eles contemplaram as muralhas caindo. Contemple as muralhas caindo. Eu não sei quais são as muralhas que te impediam de vencer, não sei quais são as muralhas que te impediam de avançar, meu irmão, minha irmã, mas nesta noite, em nome de Jesus, eu declaro que essas muralhas já caíram por terra. Já caíram por terra. Avance, povo de Deus, avance, povo de Deus, avance em direção ao teu milagre, à tua bênção, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Levante as tuas mãos para o alto, glorifique o nome do Senhor, aplauda o nome dele nesta noite, oh, aleluia. Oh, aleluia, 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 glória a Deus, aleluia, aleluia. Não desista, não desista, não pare de marchar, não desista, aleluia. Pode voltar para o seu lugar. Pode voltar vitorioso,